Oi pessoal, oi galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra falar sobre God of War novamente. Sim, eu fiz um vídeo do God of War pra você que me acompanhou e eu também fiz um short de God of War. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe, eu ganhei até um hater por isso, valeu cara. Que aquilo era mentira, mas não foi totalmente culpa minha. Por um momento eu acreditei que aquilo era uma verdade, então por favor, tenham piedade de mim nos comentários. Obrigado por terem assistido. Vai sair shorts novo de God of War 3. Pra quem souber a curiosidade que tem em God of War 3, por favor, comentar aí, soltar o seu palpite e veremos no próximo short se você estava certo. O que a gente vai fazer hoje, galera? A gente vai fazer uma tier list completa de todos os God of War já lançados, com exceção do Betrayal, porque o Betrayal é de celular e eu não conheço a história particularmente, mas faremos uma tier list com todos os God of Wars disponíveis aqui, como vocês conseguem ver. Então, primeiramente, temos o God of War 2, um jogo renomado da era do PlayStation 2, final PlayStation 2, início da era do PlayStation 3, lançado em 2007, dirigido pelo nosso querido Cory Barlog, conhecidozinho, finamente conhecido aí da indústria do God of War, participou de vários títulos importantes da franquia e, a minha opinião, eu acho que é um pouco controversa, eu acho que todo mundo estava esperando uma outra coisa sobre God of War 2, mas eu coloco ele aqui. Ele é um bom God of War. Ele não é um dos melhores God of War já lançados, mas ele é um ótimo God of War. Ele é um bom God of War. É uma ótima experiência de God of War. E como vocês podem ver, eu me esqueci, perdão, primeira tier list que eu faço, então eu acho que é palpável a minha necessidade de discernimento e direção para fazer uma boa tier list. Mas primeiramente vamos olhar todos os tópicos e apresentar para vocês aqui. Temos um Supremo, que é uma experiência perfeita, um ótimo jogo de God of War, com história e gameplay marcante e maravilhoso. Temos um bom God of War, que a gente já viu, que eu coloquei o God of War 2 ali, que é um bom God of War, que é uma experiência mediana, uma experiência legal, uma experiência da hora, que não vai ser um dos melhores da franquia, mas vai ser um bom God of War. Temos uma experiência, que é um bom jogo, mas não chega aos pés de God of War. Temos o aceitável, mais ou menos beirando ruim. E temos o péssimo, que como o nome já diz, é uma péssima experiência dentro da franquia God of War, e além, beirando outros jogos, todos os jogos, se você for colocar em níveis de todos os jogos, você vê que ele também é horrível, esse jogo é péssimo. Então, continuando a lista, a gente já viu God of War 2 de 2007, uma ótima experiência, um bom God of War. Ele dentro do PlayStation 2, ele era uma experiência extraordinária, pegando tudo que o console tinha a oferecer, e algumas pessoas tendem a opinar dizendo que o God of War 2 de 2007 é similar a gráficos de PlayStation 3. Eu acho um exagero, mas ele realmente tem gráficos muito bonitos, com as texturas no limite, e é muito bonito, mas eu acho que dizer que God of War 2 é similar a jogos de PlayStation 3 é um exagero, a minha visão. E ele é um bom God of War, o meu ver. Aqui a gente já tem um que causou reviravoltas no que God of War se tornou e no que veio a se tornar posteriormente a ele. God of War Ascension de 2013, dirigido por Todd Papp, com certeza é outra opinião controversa que eu vou dar aqui. Muita gente acabou não gostando, não se apegando com a história, porque é um prequel, todo mundo estava esperando a continuação da história do Kratos e como ele ia sair do que acabou acontecendo com ele no God of War 3. Eu acho que não é spoiler mais depois de tanto tempo de lançamento, né? Mas o God of War Ascension, eu acho que todo mundo diria que tá por aqui. Mas eu não acho que vai existir um jogo do God of War que vai sair por aqui, vai acabar caindo aqui. E aqui um spoiler pra vocês, talvez nenhum caia por aqui, mas eu acho que ele está no aceitável. God of War Ascension de 2013, do PlayStation 3, está no aceitável, tendo uma das melhores gameplays com a lâmina, com exceção do que vem depois, mas até aí é uma das melhores gameplays com a lâmina do Cal. Tem um Kratos que estava se desenvolvendo emocionalmente, eles estavam aprendendo a contar a história de uma maneira melhor, mas eles acabaram falhando e de uma maneira injusta, porque nesse God of War eles tiveram que dividir os esforços
porque na época tinha muito COD, essas coisas, eles tiveram que dividir os esforços de produção com um modo online. Ou seja, isso não é tudo que eles poderiam ter entregue. Eles poderiam ter entregue muito mais, mas eles acabaram só podendo entregar isso por conta de necessidade da indústria. A indústria acabou fazendo com que fosse necessário eles acabarem desenvolvendo um modo online. E se vocês verem, isso acabou sendo deixado de lado pela nossa querida Santa Mônica, pois validando outras coisas e outros nortes para God of War. E aqui nós temos o God of War 1 de 2005, feito e desenvolvido pelo David Jaffe, que muitos dizem ser o único responsável. Eu acho cômico falar isso, mas muitas pessoas dizem que ele é o único responsável pelo que a franquia God of War teve a se tornar e toda a história, mas passam de mão em mão. Se você olhar, você vê que retornam alguns outros diretores, e ele também, como diretor, ele volta como subdiretor no God of War 2. Você consegue notar dentro de todos os diretores de God of War que vários do início, dos primórdios da franquia acabam retornando, e é notável a qualidade se mantendo e a história se mantendo, e ele teve algumas opiniões um pouco controversas sobre o que God of War era, o que God of War deixou de ser, o que levou algumas pessoas do fandom e com ele dizer que God of War hoje em dia não é God of War. Mas minha opinião é diferente, vocês já viram a minha opinião no vídeo sobre God of War, e essa opinião se molda, e eu acho que eu fui um pouco duro com os God of Wars antigos. E o God of War 1, eu sei que vai ser irônico da minha parte fazer isso, mas o God of War 1 vai pra Supremo. É uma ótima iniciação, com uma história muito bem desenvolvida e, assim, eles tendem a contar a história de um jeito mais antiquado e também porque tem que focar no sistema de combate que é a hack and slash. Normalmente, quando o sistema de combate é hack and slash, a história tende a ser contada com menos finesse, sabe? Eu não sei explicar, mas enfim, mas é uma ótima história que não foi tão bem contada quanto poderia ser, e se você for olhar o jeito que eles contam as histórias do God of War 2018 pra frente, a gente vê que tem uma finesse cinematográfica que nesses antigos não tinham. Era uma coisa mais anos 2000. É um produto da sua época, portanto, e é por isso que eu citei, na minha opinião, que se eles não respeitarem a época em que eles estão produzindo o jogo, infelizmente o remake não vai ser tão bom assim. Confira a minha opinião e veja esse vídeo até o final. Olha aí no cardzinho pra conferir a minha opinião. Vamos pro próximo. Como a gente já colocou ali, God of War 1 no Supremo, God of War 2 no bom God of War e aceitável, sendo o God of War Ascension, a gente vai pro God of War 3. God of War 3, que foi lançado em 2010 e dirigido pelo Stig Asmussen. Primeira direção do Stig Asmussen por aqui, mas ele já trabalhou no God of War 2. Então, God of War 3, a gente tem como Supremo. God of War 3, com certeza, com toda a luta do Kratos, toda a vingança do Kratos, essa jornada extremamente épica, que passa do começo ao fim em um tom épico, que a gente fica se perguntando quando que ele vai matar o próximo deus. É tipo a gente assistindo Yu e perguntando quando que o Joe vai matar a próxima pessoa, sabe? Então, e tudo isso em um tom épico, com uma evolução de personagem maravilhosa, quando a gente vê ele lá tentando matar a Pandora, tentando, na verdade, não matar a Pandora, porque vai ir contra o que ele queria, né, que é proteger a própria Pandora, mas ao mesmo tempo também vai contra outra coisa que ele queria, ter todo esse conflito de personagem que antes não se era bem desenvolvido, mas aqui é se desenvolvido de uma maneira um pouco mais bem estipulada. É um jogo maravilhoso, é um jogo perfeito. Aqui a gente tem um dos jogos de PSP, o God of War Chains of Olympus. Eu não sei o nome do diretor, foi lançado em 2008, mas vai estar passando aqui embaixo. Eu não sei pronunciar esse nome, mas nem foda. God of War Chains of Olympus foi uma ótima tentativa inicial para desenvolver um jogo de God of War dentro dos moldes de PSP, porque é um jogo de portátil que foi depois remodelado para um HD Collection junto com God of War 2, 1 e o God of War Ghost of Sparta. Os dois de PSP e os dois de PlayStation 2 foram remodelados para PlayStation 3 e remasterizados em HD. E eu vou dizer que o God of War Chains of Olympus é uma experiência. Não é o melhor jogo de PSP porque foi uma tentativa inicial, mas é uma experiência. Agora a gente partindo para o próximo, a gente consegue ver as consequências dos erros de God of War Ascension. E são as melhores consequências do mundo. God of War 2018, um soft reboot, sofreu um soft reboot, God of War, lançado em 2018 e dirigido pelo nosso querido Cory Barlog, que em God of War 2 fez um bom trabalho, vai para
o Supremo. Além de todo o hype, além de todas as coisas, o jogo é fantástico. Ele se dispõe em um universo maravilhoso, ele se dispõe a contar uma história de um jeito nunca visto antes em God of War, de um jeito muito mais bem desenvolvido e com uma redenção maravilhosa pro Kratos que foi se desenvolvendo no decorrer dos jogos. Mas é isso. Então a gente vai pra próxima experiência, que é o God of War Ghost of Sparta, lançado em 2010 e dirigido pelo Dana John. Esse nome eu sei falar. E foram desenvolvedores diferentes da Santa Mônica, não foi o estúdio principal da Santa Mônica Studios, e eu nem sei se foi um dos estúdios da Santa Mônica, se foi um dos estúdios da Sony que fez, mas enfim, eu acho que era um estúdio inicial que tava fazendo os seus primeiros jogos, uma das primeiras experiências grandes, na verdade, né, porque deve ter feito alguns outros jogos, mas não a nível God of War, não a nível AAA, mas é God of War Chains of Olympus. Eu vou colocar aqui do lado, eu acho que muitas das pessoas não vão concordar de eu colocar God of War 2 e God of War Chains of Olympus na mesma. Ghost of Sparta, perdão, os dois são muito parecidos, Ghost of Sparta. Não vão concordar de eu colocar o God of War Ghost of Sparta e o God of War 2 no mesmo balaio, mas é que o God of War 2, ele é um bom God of War, muito perto do Supremo, e o God of War Ghost of Sparta, ele é um bom God of War, tipo, bom God of War real. Mas, como a gente só tem essas disposições, a gente vai assim e coloca que o God of War 2 é mais um bom God of War do que o God of War Ghost of Sparta. Porém, o God of War Ghost of Sparta, com certeza, é um bom God of War. É uma boa pedida pra você que gosta do God of War, e principalmente se você tem a oportunidade de jogar direto no PSP, porque vai estar ali na sua mão e você vai conseguir jogar, ou se você conseguir emular ele pelo celular. Aqui a gente vai pro último God of War disponível, God of War Ragnarok, lançado em 2022 e dirigido pelo Eric William, que nunca pegou a direção do God of War até agora e fez um excelente trabalho expandindo toda a lore do God of War 2018 disponível. Ele expandiu toda a lore do God of War 2018, contou uma história, eles poderiam ter desenvolvido um pouco mais, eu senti falta de mais coisas dentro da história, eles erraram em algumas coisas, mostrarem algumas coisas e outras poderiam ter mostrado um pouco mais e acabaram não mostrando, mas é uma ótima experiência e assim, ele fica entre bom e supremo, mas eu vou colocar ele aqui no supremo por fanboyzismo mesmo, porque essa história God of War 2018 em Ragnarok que conquistou meu coração e eu tô muito ansioso pra ver o que vem pela frente. Eu tô ansioso para as próximas experiências God of War e também tô ansioso pra ver o que vai ter como remake. Como eu falei, a gente acabou a lista aqui e a gente acabou não tendo nenhum God of War péssimo. E aí, o que você achou dessa lista? Com God of War 1, 3... God of War 2018 e Ragnarok no Supremo, você concorda com essa parte? Eu acho que vai ter muita gente que não vai concordar, principalmente com 2018 e Ragnarok estando no Supremo, e talvez até o 2 não estando no Supremo, porque muita gente deve esperar que o God of War 2 também esteja no Supremo. Bom God of War, tendo God of War 2, dirigido pelo Cory Barlog, um queridinho, eu tenho ele como um queridinho da indústria. Bom God of War também tendo Ghost of Sparta, que eu acho que muita gente não vai concordar de os dois estarem no mesmo setor aí. Muita gente vai dizer que não, nossa, muito errado essa sua parte, colocar God of War 2 e Ghost of Sparta no mesmo. Uma experiência God of War Chains of Olympus, eu acho que muita gente vai concordar ou até dizer que o God of War Chains of Olympus não é tão bom assim e vai querer jogar ele até mais pra baixo, aceitável pra péssimo, mas eu acho mesmo que uma experiência é válido pro God of War Chains of Olympus. E aceitável, eu diria até que eu poderia colocar um novo com um novo nome e dizer que foi injustiçado. God of War Ascension foi um God of War injustiçado, porque ele foi avaliado muito abaixo do aceitável, mas ele é um jogo aceitável, então ele foi injustiçado de certa maneira e é uma ótima experiência para você que gosta de God of War. Obviamente não vai estar aos pés dos de God of War Supremo, nem dos bons e nem dos que são uma experiência God of War. Mas é um bom jogo, é um jogo aceitável. Eu recomendo que vocês joguem cada um dos God of War disponíveis, até o Betrayal, pra quem não gosta, pra quem não acha legal. Eu recomendo e não coloquei ele aqui na lista porque eu não joguei, porque eu não tive acesso, não tenho como ter acesso, mas você tem como. É uma válida experiência também, eu creio que eu colocaria ele no aceitável, uma experiência aceitável dentro do que ele se propõe a fazer. Mas ele não tá na lista porque eu nunca joguei e, enfim, não tenho como dar a minha opinião sobre isso. Mas é isso, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham assistido os últimos vídeos aqui do canal. Olha aqui no card, pode olhar aqui no card. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo, então já ativa o sininho, se inscreve, considera se inscrever e ativar o sininho. Eu vou estar sempre aqui nos comentários, respondendo os comentários de vocês, então
Recomendo que se você tiver alguma opinião, algum palpite, lembra do palpite que eu falei lá no começo? Se você tiver o palpite do que eu vou falar sobre God of War 3, que é uma curiosidade dentro dos shorts do YouTube, já deixa o seu palpite aqui que eu vou comentar se foi o meu tier list de God of War. Eu quero ver. Respeitosamente nos comentários, diga pra mim aí o que você acha. Você acha que eu tô certo? Acha que eu tô errado? Comenta aí e vamos ver. Vamos pra essa luta juntos. Valeu!